Recentemente eu postei um vídeo onde eu mostro como eu hackei o Roblox. Foi algo bem divertido de se fazer e eu vi que muitos de vocês apoiaram uma possível parte 2 daquele vídeo. E sim, eu pretendo fazer outro vídeo naquele estilo. Só que dando uma olhada nos meus antigos, eu percebi que faz muito tempo desde que eu não faço algo relacionado à criação de games. O único vídeo que eu havia feito era aquele recriando o Friday Night Funkin' em 24 horas. E pensando nas infinitas possibilidades e sabendo o quanto vocês gostam de Roblox, eu resolvi me fazer esse desafio novamente. Recriar o Roblox, mas em 24 horas. Como eu já disse no vídeo recriando o Friday Night Funkin', antes de fazer um game, você precisa escolher a engine ou uma linguagem de programação. E a diferença entre elas é que na linguagem pura de programação, você precisa criar tudo do zero. A física, os controles, sons e afins. Já nas engines, isso meio que vem pronto, o que facilita muito a criação de um jogo. E como o objetivo aqui é recriar o Roblox em menos de 24 horas, não pude pensar em outra engine a não ser a Unity. A Unity é uma engine gráfica bem conhecida no mundo dos game devs, e não é à toa. Ela fornece uma gama de ferramentas bem úteis para o desenvolvimento de games, tanto 2D quanto 3D. Nela você pode criar o seu jogo e exportar para várias plataformas diferentes, como o PC, Android, web, console, iOS, sem contar que ela possui uma versão gratuita. Qualquer pessoa pode baixar de graça e começar a desenvolver os seus joguinhos. Perfeito porque eu precisava, só tinha um problema. Eu não fazia ideia de como se usava isso aqui. Já é um desafio recriar um jogo em 24 horas, mas fazer isso em um ambiente que eu não conheço fica ainda mais complicado. Além de pensar em como recriar o Roblox, eu teria que aprender a usar a Unity no processo, e isso foi muito difícil. Bem, como todo início, até que não é difícil. Eu abri a Unity, escolhi o tipo do meu projeto, que é o 3D, dei um nome para ele e cliquei em Create. Quando a interface iniciou, apareceu esse espaço vazio, que é onde o jogo deveria ser criado. Nessa etapa, eu precisava decidir o que seria feito ali, pois o Roblox não é necessariamente um jogo, e sim uma plataforma de jogos. Existem inúmeros games totalmente diferentes e meio que não dá para recriar todos eles. Então eu escolhi um para recriar o conceito, o Brookhaven, que basicamente é um RP onde você entra para viver a sua vida em uma cidadezinha. É bem legal e sempre tem muita gente jogando. Tendo em mente qual seria o game a ser espelhado, eu comecei do cenário. Sabendo que eu iria precisar recriar uma mini cidade e levando em conta que eu possuía apenas 24 horas para isso, era necessário construir as coisas o mais rápido possível. Então, utilizando a ferramenta ProBuilder, eu construí um chão de 500 por 500, criei um material da cor verde e apliquei no terreno. As ruas foram feitas da mesma forma, com a diferença de que eu fiz 10 por 500 nessa cor aqui. Depois de posicionar essas ruas de uma maneira que ficasse minimamente parecido com as de uma cidade, eu parei e pensei em como eu iria construir as casas. Naquele momento, eu tinha duas opções: modelar do zero as minhas próprias casas ou pegar algumas já feitas na internet. Como eu não sou modelador 3D, eu teria também que aprender a fazer isso, o que não era algo muito inteligente de se fazer. Quem modela objetos 3D sabe do que eu tô falando, então eu recorri à segunda opção. E olha, essa talvez tenha sido a parte que mais demorou, pois por mais que existam muitos modelos 3D na internet, é meio difícil de se achar um que seja grátis e que tenha as texturas semelhantes às do Roblox. Eu tive que procurar bem até ir encontrando construções que se encaixassem minimamente com o cenário. Uma por uma, fui baixando e alocando as casinhas no cenário de acordo com o que eu achava que fosse mais visualmente bonito. Só que eu não poderia apenas colocar casas no cenário, então fui em busca de construções diferentes e encontrei uma pizzaria, até que ficou bonitinho. Antes de continuar a construir o cenário, eu precisava pelo menos inserir o personagem para entender como os jogadores iriam ver as casas. E assim como elas, eu precisei procurar um modelo 3D do Roblox na internet. Só que eu não obtive muito sucesso, e o máximo que eu encontrei foi esse aqui, o clássico.
Até que é fofinho, vai. Depois de baixar o modelo e adicionar ele ao meu projeto, ele ficou assim, todo branco, sem textura alguma. Só que isso não é um problema na Unity. Do mesmo jeito que eu fiz para o chão, eu criei 3 materiais, um da cor verde escura, um azul claro e um amarelo para a pele. Apliquei no personagem e pronto. Olha só que bonitão. Feito isso, comecei a ajustar os braços e as pernas para que eles ficassem mais naturais. Eu também tive que arrumar a scale dele, que eu não sei se você percebeu, mas ele tá um pouquinho grande aqui. Com isso pronto, estava chegando a hora de criar a movimentação do personagem. E essa parte em específica é muito interessante, porque na Unity isso não vem pronto. Você é quem tem que programar a movimentação do seu personagem, e isso me deixou levemente feliz. Diferente de 90% das coisas que eu faço aqui no canal, a Unity não usa Python, e sim C#, o que não me incomodou nem um pouco, afinal eu também gosto bastante dessa linguagem. Só que nem tudo é flores. Como a Unity possui a sua própria biblioteca, eu tive que pesquisar quilos de informações básicas de como se faz uma movimentação simples utilizando códigos. Como todo objeto 3D, o meu personagem possui os valores X, Y e Z, que são as setinhas vermelha, verde e azul. Se eu mexer a azul, por exemplo, o meu personagem se move para frente e para trás. Já na vermelha, para a esquerda e direita. E a verde, cima e baixo. Bem simples. O que eu precisava fazer era escrever um script em C# que linkasse esses movimentos com as teclas do teclado. E foi até simples de se fazer no início. Na própria documentação da Unity, você encontra exemplos de como se fazer. Resumidamente, eu criei algumas variáveis com a velocidade que o personagem iria se movimentar, adicionei um character controller no boneco, que é por onde eu iria mover ele, e captei a movimentação dos eixos horizontal e vertical pelas teclas do teclado. Depois eu só precisei multiplicar esses valores pela velocidade de movimentação e aplicar no character controller do personagem. Com isso pronto, era preciso testar. Então posicionei a câmera principal no meu personagem e dei play. Eu acho que tá um pouco rápido. Pronto, agora sim tá razoável. A parte da movimentação em si já estava pronta. O problema agora era a câmera. O ideal seria se ela seguisse o personagem à medida que ele andasse pelo cenário. Isso foi resolvido facilmente. Eu apenas posicionei a câmera em um ângulo interessante e arrastei ela para dentro da composição do boneco. Dessa forma, ela seguia o player para todo lado. Só que ainda estava muito cru. Não tinha como mexer o ângulo da câmera, e como no Roblox, isso teria que ser possível. Então eu voltei para os códigos e escrevi um script para o mouse. Nesse script tinha como objetivo pegar os eixos Y e X do mouse e rotacionar o personagem junto com a câmera, testando até que ficou bom. Agora era possível olhar para todo lado, apenas movimentando o mouse. Depois eu também criei scripts para ele correr e pular. Nada muito complexo, mas ainda faltava uma coisinha, uma coisa essencial para qualquer jogo. Movimentar não é o suficiente. Os braços e pernas precisavam indicar que isso estava acontecendo. Para resolver isso, eu tive que criar uma animação do objeto 3D, o que também não foi um bicho de 7 cabeças, pois a Unity também fornece uma ferramenta para isso, o Animation. Nela é possível animar por keyframe, e isso quebrou um baita de um galho. O que eu precisei fazer foi mover os braços e pernas para frente e para trás, em um loop infinito. Agora, para fazer isso funcionar em game, eu tive que adicionar a animação na aba Animator, criar uma transição e selecionar ela para ser ativada sempre que o valor da transição fosse 1. Feito isso, era preciso criar um código que mudasse essas animações. Então o que eu fiz foi verificar se o jogador estava pressionando as teclas W, A, S ou D e mudar aquele valor para 1 toda vez que isso acontecesse. E olha só que fofinho, ficou muito mais aceitável do que aquela pedra voando. Já que o personagem estava pronto, eu me senti livre para voltar a montar a cidade. Então procurei por mais casas e construções na internet. O cenário foi ficando mais completo de pouco em pouco. Casas diferentes, cafeterias, uma torre, árvores e prédios. E quando eu já não aguentava mais procurar por modelos na internet, resolvi parar por ali mesmo e começar a adicionar as colisões nas construções. Na Unity, você pode adicionar uma colisão facilmente utilizando o Capsule ou o Box Collider, mas nesse
nesse caso, como as casas possuíam muitos detalhes, o ideal seria usar o Mesh Collider, que deixa a área da colisão um pouquinho mais próxima do que seria a construção em si, fazendo isso para todos os objetos em cena. Meu personagem já não atravessava mais nada como antes, e foi aí que eu resolvi tornar as coisas mais interessantes. Tava tudo muito legalzinho, mas o personagem não fazia nada além de andar. Então, para não deixar por isso mesmo, eu resolvi adicionar uma mecânica de tiros, como se fosse um FPS mesmo. E essa foi a parte mais divertida de todas. Como eu iria criar um tipo de FPS, era necessário ter uma arma. E depois de perder uns 40 minutos procurando um modelo na internet que não fosse tão realista e nem muito simples, acabei decidindo por modelar a minha própria arma. Utilizando o programa Magical Voxel, eu criei em poucos minutos uma pistola, bem no estilo Roblox mesmo. Importei para Unity, ajustei no cenário, linkei ela com o braço do personagem e comecei a ajustar uma câmera em primeira pessoa. Essa câmera deu um pouco mais de trabalho, pois eu tive que posicionar de um jeito que não ficasse estranho e que fizesse sentido na hora do jogador mirar para atirar. Também foi necessário programar para que essa câmera somente fosse ativada caso o jogador sacasse a arma, o que me fez criar uma animação exclusiva também para quando ele estivesse com a arma em mãos. Depois de fazer tudo isso, agora faltava fazer os disparos daquela arma, e para isso eu criei um cilindro, ajustei o seu tamanho para o de uma bala, escrevi um script para instanciar essa bala e mover ela em uma determinada velocidade. Tudo isso apenas quando o player apertasse o botão esquerdo do mouse. E eu também programei uma autodestruição da bala para que ela sumisse 6 segundos depois de ser criada. E eu fiz isso para evitar um possível lag, já que os jogadores iriam atirar para todo lado. E bem, depois de feito isso, quando eu fui testar... acho que tem algo errado. Além das cápsulas saírem gigantes, elas só se multiplicaram. E inicialmente eu pensei que seria um problema absurdo de se resolver. Mas não, eu apenas troquei o cilindro por uma esfera, diminuí o scale da bala e alterei o código para disparar apenas quando o player soltasse o botão esquerdo do mouse. Assim, as cápsulas começaram a sair individualmente e no tamanho certo. Agora, só faltava programar a morte do personagem, caso ele levasse um tiro. Só que antes de fazer isso, eu precisava criar o sistema multiplayer. E foi aí que começou a etapa mais difícil de todas. Fazer um jogo multiplayer é mais complicado do que parece. Além da necessidade de ter um servidor, é preciso fazer com que o cliente A envie um pacote para o servidor contendo as suas informações para que o cliente B possa receber essas informações e renderizar aquele jogador. Sem falar no famoso lag, que é o tempo que demora para o personagem enviar e receber essas informações. Ou seja, era inviável fazer tudo isso do zero. Então, basicamente o que eu fiz foi utilizar o Photon, que oferece um servidor gratuito para até 20 pessoas jogarem simultaneamente. Eu adicionei ele no meu projeto, criei um servidor online e pronto. Começava ali a parte mais cansativa de todas. Para conectar o meu jogo a um servidor, eu criei um script e nele comecei a programar algumas funcionalidades básicas. Primeiro eu escrevi um código que faz a conexão, um outro que tenta entrar em uma sala que eu dei o nome de player, outro onde eu crio uma sala caso ela ainda não exista, e por fim, a função que instancia o meu personagem na sala. Tudo isso junto com uma mensagem no log, para que eu saiba se funcionou ou não. Voltando para Unity, eu simplesmente cliquei no play e olha só, funcionou logo de primeira. E eu sei que você tá olhando pra essa arma aqui toda bugada, mas relaxa que isso só tava ali porque eu queria mesmo. Com isso funcionando, já dava pra exportar o projeto e enviar pra alguém jogar, só que o problema é que ninguém iria ver ninguém no game. Ainda faltavam uma série de configurações no personagem que eu não havia feito. Então voltei pra Unity e lá comecei as alterações. Criei uma prefab do meu personagem e adicionei 4 componentes no meu boneco: o Photon Rigid Body View, o Photon View, Photon Transform View e o Animator. Todos esses componentes foram incluídos para que os outros jogadores pudessem ver tudo aquilo que meu personagem estava fazendo. Depois de alguns ajustes, eu resolvi testar. Então exportei o meu projeto, entrei no jogo como um segundo player e dei play na Unity. Inicialmente, os 2 players entraram sim no jogo, só que
Ok, temos um probleminha aqui. Basicamente, os dois players estavam conectados como um só. Se um andasse, o outro também andava. Esse é um problema até que bem comum. O que eu precisava fazer para resolver era apenas adicionar esse if aqui, que verificava se o boneco que iria se mover era ou não o player pertencente àquele client. Fazendo isso, os dois players se desgrudaram e tudo começou a funcionar como esperado. Agora só faltava criar uma função de morte para quando a bala atingisse qualquer personagem. E para fazer isso, eu só precisava destruir esse game object do Roblox assim que uma bala encostasse nele. Mas acho que todo mundo concorda que seria mais interessante se o player respawnasse para continuar jogando. E foi exatamente isso que eu fiz. Programei o personagem para renascer no ponto inicial assim que a bala o encostasse. Com tudo isso pronto, ou quase, iniciava a fase final do projeto, o pós-processamento. Nessa etapa, não é de extrema necessidade na criação de um jogo, mas é com ela que tudo fica ainda mais bonito. A ferramenta de pós-processamento te possibilita adicionar efeitos no cenário que podem ou não melhorar a experiência do usuário. Um glow, uma temperatura, um ambient occlusion, tudo isso, é claro, se você souber mexer. Depois de fazer alguns ajustes e ativar o pós-processamento, todas as funcionalidades estavam ok. Chegava a hora de testar o jogo com os amigos. E aí, o que você achou? Caralho, é você aqui? Aham. Caralho, pô. Tá. Que isso? Eu fui teleportado. Ah, tá. Eu voltei pra cá. Não, é por causa disso daqui, ó. Fica paradinho. Ah, a arminha que tu tem aí? Sim, você pode apertar 2 que você pega lá na mão também. Ah, eu fico em primeira pessoa, caralho. Olha aqui, olha isso aqui, ó. E aí, Zay, tudo bem? Tudo bem, Zay? Volta aqui, Zay, volta aqui. Volta aqui. Eu não consigo te matar. Eu tenho que aumentar a velocidade da bala. Olha só pra mim o que vai acontecer comigo. Sua cara é muito boa. Que? Olha pra mim, ó. O que você tá vendo aí, Zay? Tô vendo uma arma no teu ombro. Peraí. Eu vou conseguir. Não dá pra subir nessa, não dá pra subir nessa escada. Ué, essa vai ter um bicho aqui. Oi, Fox. Foge de mim não, Fox. Onde você tá? Qual é a nota que você daria pra isso daqui? Seja muito sincero nesse exato momento. Olha aqui pra minha carinha, ó. Seja muito sincero. Tô aqui, meu Deus, cara. O que você tá achando do jogo? Que susto! Não, calma, ô. Eu quero que você... Vamos conversar, Oda. Pera aí, velho. E aí, Xarope? Eita! O que você acha disso aqui que você tá vendo? Caralho, você tá com um revólverzão no ombro. Mentira que tá parecendo isso pra ti. Era pra Agora estar... tá na mão, mano. Então, cara, Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Eita, mano! Você teleportou, mano. Pinote, mano. Olha como é que eu vou. Caralho! Cara, você tá de sacanagem. Eu não tinha mexido nessa missão. Meu Deus, onde é que eu tô? Oda, me mata. Então, agora seria a parte onde eu testo com os meus inscritos. Só que o negócio ficou tão caótico que meio que não vai dar pra você entender nada. Então, já peço desculpas. Tô vendo uma galerinha aqui já, ó. Olha, entrou outra pessoa aqui. Olha o revólver no ombro do garoto. Ah, agora resolveram focar em mim agora, é isso mesmo. Tá, agora eu quero que todo mundo fique de ponta cabeça com esse coleguinha tá aqui, ó. Aí, ó. Pronto, isso. E aí, como é que tá aí o jogo de vocês, tá legal? Mano, que é isso, velho? Conseguiu finalmente entrar no game, cara? Tudo bem com você? Tudo contigo. Mas também eu dei um double jump, velho. Meu Deus, o que aconteceu? Ó, tem um coffee shop aqui também. Eu acho que Bom, como você pode ver, foi um caos total. Além dos bugs tomarem conta da gameplay, alguns inscritos meus acabaram tendo alguns problemas de conexão. Mas tendo em vista o fato de eu nunca ter criado nada na Unity, eu acho que tá bom pra um primeiro jogo aqui. Esse vídeo é um pouco maior do que eu costumo fazer. E se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo Roblox 2. Só pra eu saber quantas pessoas deram o trabalho de assistir até aqui. Do mais é isso mesmo. Eu gosto de pudim. Até mais.